gravando aqui um negocinho. Gravando, muito bem. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho daquele procedimento de leitura, até um pouco daquilo que a gente fez brincando com aquele texto do Patinho Feio e tal, com alguns textos. Eu trouxe aqui um texto mais não verbal, quer dizer, ele tem verbal. Boa noite, Thalita. Ele tem verbal e não verbal. E depois a gente vai ver dois textos que são predominantemente verbais, mas que também têm uns elementozinhos não verbais, né, mais imagéticos, para a gente poder associar. Então, primeiro eu quero que vocês vejam, por gentileza, esta imagem. Vocês estão vendo? Sim. Primeiro de maio. Sim. Ótimo. 1º de maio, Dia do Trabalho. E aí no fundo, a bandeira do Brasil. Eu não tenho ídolos. Tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. Frase de Ayrton Senna. Todo mundo sabe quem foi o Ayrton Senna? Alguém não conhece a história? Alguém não sabe quem foi o Ayrton Senna por um acaso? Tem problema de não saber não, gente. Eu explico sem problema nenhum. Até porque eu estava vendo TV no dia do acidente dele, que foi no 1º de maio. Todo mundo sabe quem foi o Senna, então? Ótimo. Olha a observação dele. 1º de maio, Dia do Trabalho. Primeira coisa que ele diz nessa frase é: eu não tenho ídolos. Vamos observar o fato de que o Ayrton Senna é considerado, na verdade, né? Ainda hoje, na cultura brasileira, como uma espécie de ídolo. Porque na cultura brasileira, ídolo não é, por exemplo, aquilo que é apontado como ídolo no contexto bíblico. A palavra ídolo, no uso cotidiano da língua portuguesa, ela foi alterada, ela teve seu sentido alterado. Então, ídolo, para nossa cultura hoje, é uma pessoa que as pessoas amam muito e admiram muito e tem uma espécie de... como é que eu posso dizer? Elas se dedicam a acompanhar o trabalho daquela pessoa, né? Então, o Ayrton foi uma pessoa que, sobre quem, melhor dizendo, muita gente se dedicou a conhecer, a acompanhar o trabalho, a saber detalhes da carreira, até um pouco da vida pessoal. A vida pessoal dele, em alguns momentos, foi pública, né? As pessoas souberam disso e tal. Então, ele se diferencia aqui das pessoas que não têm, das pessoas que têm a ele como um ídolo, dizendo que ele próprio não tem ídolos. Certo? E aí ele diz que ele tem admiração por trabalho, dedicação e competência. Vejam que quando ele diz ídolo, a figura do ídolo, ela é concentrada numa pessoa. E a admiração que ele manifesta não é por pessoas. É por outro tipo de substantivo, que são substantivos um pouco mais abstratos, né? Ele não admira ninguém. Professora, tá travando muito. Tá travando muito?
Será que minha internet tá ruim? Pessoal, pra mim tá tudo bem. Pra mim tá normal. Eita, Deve ser minha internet, não. pode ser, meu amor. Pode ser. Vamos ver, vou tentar aqui acelerar essa parte então. Tá bom? Porque de repente, acabando a projeção, melhora um pouquinho. Então vejam, quando ele diz que ele não tem ídolo, é como se ele estivesse dizendo que ele não admira ninguém. Certo? Porque depois ele diz que ele tem admiração não por pessoas, mas por trabalho, dedicação e competência. Então ele trouxe para o campo abstrato e não para um campo concreto, personificado ou personalizado, digamos assim, a admiração dele. Percebam que quando ele diz isso, e aí a gente tem ao fundo uma bandeira do Brasil e em destaque, 1º de maio, Dia do Trabalho. Vendo essa frase, a gente começa a perceber que essa pessoa manifesta muito mais apreço a características ou a conceitos do que a pessoas. Percebem? E aí ela traz uma espécie de materialização desse conceito para uma bandeira, que teoricamente é a bandeira que une as pessoas, né, nesse país, nessa nação a qual ele pertencia em vida, uma bandeira que ele cansou de erguer nos pódios que ele subiu e tal, e uma bandeira que assim, fugindo dos padrões de qualquer bandeira, de qualquer lugar do mundo. Tem palavras escritas, porque as bandeiras não têm palavras, elas têm símbolos. E a nossa arrumaram uma frase para colocar aí, e é uma frase que diz ordem e progresso, que na realidade diz pouca coisa, porque ordem depende muito da concepção de cada um sobre ordem. E progresso também é uma coisa um pouco abstrata, tanto quanto trabalho, dedicação e competência. Porque são todas coisas que dependem de ponto de vista para serem definidas. Então tá tudo muito abstrato. Porém, o fato de termos aqui o nome Ayrton Senna, a bandeira do Brasil, como fundo dessa imagem, isso cria nas pessoas que estão olhando uma mobilização de sentimento. Porque o Senna se tornou uma espécie de mártir, por ser um piloto extremamente habilidoso, extremamente vencedor, admirado no mundo inteiro, e que ainda por cima morreu trabalhando no dia 1º de maio. Então ele era um ídolo que morreu no auge da carreira, em atuação e num dia simbólico. E um ídolo que fez com que o Brasil fosse conhecido em diversos lugares do mundo, não pelo futebol ou pela natureza exuberante ou coisa parecida, mas por um esporte de elite, que só é praticado por pessoas endinheiradas. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para manter um menino frequentemente correndo de kart. Então, de alguma forma, o Ayrton Senna criava no imaginário, principalmente do brasileiro, uma coisa assim: nós não somos só o país do futebol que tem um monte de negros que saíram da periferia
e foram, né, tiveram oportunidade de crescer, como, por exemplo, né, o Pelé, Ronaldinho Gaúcho, que não tinha surgido ainda, mas o Ronaldinho Fenômeno já estava surgindo, o Romário, né, e alguns outros, o Rivaldo já tinha surgido nessa época. 94, que foi o ano que o Senna morreu, foi o ano do Tetra brasileiro, então tinha uma série de jogadores ali já, né, que estavam consagrados, principalmente o Romário, já jogava no exterior e tal. Então o Senna representava a classe média alta brasileira, branca, fazendo com que o Brasil fosse conhecido. Então era uma representatividade que as pessoas gostavam de ter, porque era uma espécie de elite brasileira levando o nome do Brasil positivamente para outros lugares do mundo. E ele, aqui nessa frase, despersonaliza, tira o foco do ser humano. O ser humano aqui vai para segundo plano. É menos importante. Tanto é menos importante que o dia 1º de maio não é o dia do trabalhador, é o dia do trabalho. Vocês estão acompanhando meu raciocínio, gente? Sim. Vocês conseguem enxergar todas essas coisas que eu disse aqui? O que você falou, professora? Se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Ah, sim. Percebam que de uma simples frase colocada sobre uma imagem, a gente consegue perceber uma série de coisas sendo construídas. É um discurso sendo construído, né? Uma ideia completa sendo construída e transmitida para as pessoas através de uma simples frase, da menção do seu autor e de um título, tendo como pano de fundo a bandeira do Brasil. Eu queria só fazer uma pergunta para vocês. Eu vou até interromper aqui, que aí eu posso olhar um pouquinho para vocês, para a apresentação. Parou não, baby? Por quê? Parou. Agora parou. A gente... Bom, eu sou velha, né, gente? Então, lá no meu tempo de escola, lá na minha época era o 1º grau, eu aprendi, não sei se vocês aprenderam igual, um significado para as cores da bandeira. O que vocês sabem sobre o significado das cores da bandeira do Brasil? Nem sei se eu já falei sobre isso com vocês. O que o verde e o amarelo significam? Vocês sabem? É o ouro? O ouro e as matas? Eu aprendi isso. Eu também. Pois é. Aí, eu vou comentar com vocês o seguinte. Não sei se vocês sabem, mas a bandeira do Brasil, antes dessa que a gente conhece, ela era diferente. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Rapidinho. Achei. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Achei até ela sendo vendida a R$ 35. Só para vocês verem como é que ela era. Cadê? Aqui. Não, guia errada. Pera, aqui. Compartilhar essa guia. Vejam aqui a bandeira do Brasil Império. Vocês conseguem perceber a semelhança? Sim. Muito parecida, né? E Demais. vejam que o que aconteceu foi a substituição do brasão real
da família, né, Orleans de Bragança, por aquele círculo lá, aquele tal daquele círculo, que está escrito Ordem e Progresso, com aquelas estrelas que dizem o desenho das estrelas no céu no dia do 15 de novembro de 1889, na Proclamação da República. Agora, vejam esse brasão. Quais são as cores predominantes neste brasão? Amarelo e verde. Sabe por quê? Porque verde e amarelo, ou amarelo e verde, são as cores da Casa de Orleans e Bragança. E por isso que a bandeira é verde e amarela. Só que quando o Brasil se tornou, vou parar aqui que aí eu já paro a projeção de vocês. Quando o Brasil se tornou uma república, quiseram mexer na bandeira, mas um monte de gente reclamou que não queria que a bandeira mudasse muito, então eles simplesmente substituíram o brasão por aquele círculo azul e escreveram um lema positivista, que era a escola de pensamento filosófico que mais tinha destaque no período, que era Ordem e Progresso, e botaram ali. E tentaram convencer a gente de que o verde e o amarelo não eram as cores da Casa de Orleans e Bragança, mas eram o verde das matas e o amarelo do ouro. O azul do céu e o branco da paz. Ai, que coisa linda, né? Tentaram, inclusive, trocar o hino nacional. Não conseguiram também, porque não pegou. E aí o hino virou o hino da Proclamação da República. Pouca gente conhece. Em que tem o refrão que fica assim: liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, nas lutas das tempestades, dá que ouçamos tua voz. Uma coisa assim. Acho que eu errei esse último verso aí, mas é mais ou menos isso. Opa, alguém escreveu? Ah, fala, Moraes. Não, eu postei aí, professora, porque eu levantei a mão. Levantei a Você mão. levantou a mão. Não, eu levantei, desculpe, então. Ah, não, sem problema, sem problema. Nada, porque o verde eram as matas e o amarelo era o ouro. Todos nós fomos, meu querido. Poético. E agora que eu me descobri, com 53 anos, que eu fui enganado. Todos fomos, querido. Todos. Todos fomos. Quando a gente visita Petrópolis e a gente vê lá no Museu Imperial aquelas coroas, aquelas coisas todas, você vai vendo que tudo já era verde e amarelo. Tudo ali já é verde e amarelo. Muito antes de chegar a questão da República, né? A proclamação da República. Pois então. E aí a gente viu ali naquela coisa do Senna, ali, daquela fala do Senna, aquela falta de personificação, né? Eu fiquei me perguntando, uma pessoa que foi taxada, foi caracterizada de tão humano, né? Uma pessoa muito humana. Eu acho essa frase um pouco esquisita, porque se a pessoa não é humana, ela é o quê? Animalesca? Estranha essa frase. Eu não gosto muito dessa frase, não. Mas uma pessoa que é tão humana, fazer uma frase dizendo que ela opta por conceitos. A Mari tá chegando aí. Cadê? Mari já entrou? Não tô vendo a Mari, não. Mas se a Mari já entrou, Mari, depois você puxa a minha orelha, tá? Ah, tá chegando aí. Depois você puxa a minha orelha, que eu tô total em débito contigo. Eu já avisei a eles que eu que fiquei no débito com você, que você me cobrou, e eu não consegui te dar retorno da aula de hoje, tá? Eles já estão sabendo que a furona sou eu. Que você é a responsável da dupla e eu que sou a irresponsável da dupla. Eles já estão sabendo disso, tá? Fica tranquila. Então, a gente pensa assim, o cara era tão humano, fazia tanto por tanta gente,
mas no fundo ele dava mais importância para conceitos do que para seres humanos. Esquisito, né? E aí na fala que leva o nome dele e tem lá o Dia do Trabalho, que mais uma vez afasta o ser humano da história, foge agora não a história com H minúsculo, mas agora a história com H maiúsculo. Porque o 1º de maio não é o dia do trabalho, é o dia do trabalhador. E aí eu trouxe aqui uma coisa para a gente comparar. Essa bandeira que eu mostrei para vocês aqui do Sena, ela foi tirada de uma simples pesquisa do Google. E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai pesquisar as coisas, para a gente ver qual é a fonte, de onde a gente está tirando essas informações. Porque, às vezes, a gente encontra coisas muito bonitas, muito legais, ou muito dentro daquilo que a gente acredita, e só que essas coisas são tiradas de fontes nada fidedignas. E na nossa boa fé, a gente acaba propagando fake news, mentiras, deturpações, que são muito perigosas. E eu recentemente redescobri uma coisa que eu amava. Eu não sou um ser humano normal, tá, gente? Só para lembrar esse detalhe. Eu amava na minha adolescência. Só que agora virtualmente. Eu redescobri as enciclopédias. Eu tinha um negócio com enciclopédia, eu tinha umas 3 na minha casa, nenhuma delas era a tal da Barça. Todo mundo da minha geração consultou a Barça, né? Eu não tinha Barça, meu sonho era ter a Barça ou a Mirador, não tinha nenhuma das duas. Minha mãe comprou umas que passaram lá na porta de casa vendendo, deviam ter sido bem mais baratas, por isso que ela comprou, mas eu ficava, assim, horas reorganizando aquilo na estante, mexe para cá e mexe para lá. Eu sempre fui fora da caixinha, né? A pessoa não é muito normal. E aí agora, recentemente, eu redescobri aqui na internet uma que eu usava na faculdade. Eu usei muito essa enciclopédia na faculdade, porque ela é uma das enciclopédias mais respeitadas do mundo. E eu me lembro, por exemplo, que na faculdade a gente tinha lá na biblioteca, obviamente ela física, né, gente? Eu me formei em 1999, desculpa, eu sou velha, e naquela época a internet ainda não estava assim muito expandida, eu não tinha internet em casa, nada disso. Então, a pesquisa era cheiro de biblioteca mesmo, era rata de biblioteca. Fiz muita pesquisa na época da faculdade, para as disciplinas de língua inglesa, principalmente de literatura inglesa, quando eu precisava de alguns conceitos mais... na verdade, contextualização histórica, essas coisas todas, eu ia muito nessa enciclopédia, que é a Enciclopédia Britânica. Ela é de uma... Não sei se a Marius chegou a usar em algum momento. Ela é de uma... Eu sei que, se eu não me engano, a FERP tem, a biblioteca da FERP, da UGB, é excepcional, tá, gente? Como aqui em Volta Redonda a gente tem universidades públicas chegando ainda, muito recentes, talvez elas não tenham ainda bibliotecas tão boas quanto a da UGB. Por incrível que pareça, a UGB é, aqui em Volta Redonda, talvez a instituição de ensino superior mais antiga, e durante muito tempo eles não investiram muito em qualidade de ensino superior, agora, recentemente, eles andam mais caprichosos. É só ver que tem Alexandre e Elisa dando aula lá, né? Então, a gente já sabe que os caras são bons. Mas o que eu sei é que eles sempre investiram em biblioteca. A biblioteca da UGB é excelente. No mestrado eu fiz pesquisa lá. Então eu sei que é muito boa. E 90% de certeza de que tem a enciclopédia britânica lá na biblioteca deles. Mas ela também tem na internet. Que bom. E aí eu encontrei na enciclopédia britânica a história do 1º de maio. Pra gente dar uma olhadinha. Então vejam,
Uma coisa é a gente jogar solto no Google uma pesquisa e encontrar um resultado que a gente acha bonito, legal, bacana, interessante e de acordo com aquilo que a gente pensa, por exemplo, ou entende, e utilizar aquilo pela afinidade. Outra coisa é a gente procurar em fontes seguras, sérias, que são construídas a partir de relatos e de registros, até muito mais do que relatos, registros muito mais confiáveis de determinados fatos. E quando eu encontrei aqui na Enciclopédia Britânica esse relato do 1º de maio, eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava que ele fosse construído da maneira que ele está. E por isso que eu resolvi trazê-lo. Ele está traduzido, porque a Enciclopédia Britânica original, evidentemente, é em inglês. Eu estou, inclusive, usando em algumas das minhas aulas em inglês também, mas aqui eu pus em tradução para a gente dar uma olhada, mas pensando que a gente agora vai fazer uma leitura, né, baseada naquilo que a gente estudou, mas uma leitura comparativa. A gente explorou o texto da imagem. Então agora a gente vai explorar o texto ou pelo menos uma parte do texto do 1º de maio. Se precisar, eu transformo ele aqui em... ele voltou para o inglês, então vamos... Let's translate it. Lá, foi. Eu não sei porque que ele fica socorro no início, muito esquisito isso. Agora, aqui a gente já começa a... Gente, peraí, tá muito poluído isso aqui. Eu vou colocar a versão de impressão. Lê. Uai. Vocês estão vendo? Não. Não. Então vamos tentar... não foi. Peraí, vamos tentar de novo. Uma guia... Aqui. Estão vendo agora? Sim, professora. Sim, beleza. Eu traduzi. Eu botei traduzido aqui. Pode ser que a tradução esteja meio esquisita, mas a gente vai entendendo aqui aos pouquinhos. Aqui ainda não. Então vamos esperar um pouquinho, porque às vezes Agora sim. É um delayzinho. Isso, beleza. Então vamos lá. Olha só. O título do texto, ele aparece aqui em cima como socorro, não sei porquê. É uma tradução muito bizarra, mas enfim. O título era 1º de maio. Inclusive tem um conto lindo do Mário de Andrade com esse título, tá? Se vocês quiserem, eu mando para vocês. 1º de maio, também chamado de Dia do Trabalhador, ou Dia Internacional do Trabalhador, olha a diferença. A fonte britânica.com não chamou esse dia de Dia do Trabalho, mas chamou de Dia do Trabalhador ou Internacional do Trabalhador. E aí ela vai me justificar por quê. Dia em que se comemora, ou se comemoram, seria, as lutas históricas e conquistas conquistadas, olha que coisa horrorosa, e conquistas obtidas, talvez, pelos trabalhadores, seria não pela trabalhadores, né, mas pelos trabalhadores e o movimento trabalhista, observado em muitos países em 1º de maio. Então, aqui, de cara, a gente tem a britânica, e nós estamos falando da principal enciclopédia, que é oriunda de um dos principais países capitalistas do mundo. Não estamos falando de um país socialista
ou um país social, como que é? Social-democrata, não. Estamos falando de um país capitalista. Mais do que isso, um país monarquista. Olha só do que a gente está tratando. E aqui é esse texto aqui, essa fonte, melhor dizendo, a Enciclopédia Britânica, que está afirmando que esse dia é o Dia do Trabalhador, porque ele comemora lutas históricas e conquistas de trabalhadores e movimento trabalhista. Então vejam que o dia 1º de maio, ele não é focado ou ele não é direcionado para conceitos, mas para pessoas, porque as lutas históricas e essas conquistas foram obtidas pelos trabalhadores, pelo movimento trabalhista que é feito por trabalhadores. Certo? Então a gente está começando a observar aqui que esses textos estão sendo, eles foram construídos com perspectivas diferentes, talvez até opostas. Certo? Na continuidade, Estados Unidos e Canadá, olha que tradução horrorosa. Nos Estados Unidos e no Canadá, há uma observância semelhante. Na verdade, tem um dia que é muito parecido, conhecido como Dia do Trabalho, que ocorre na primeira segunda-feira de setembro. Olha só, nos Estados Unidos e no Canadá já houve uma mudança, que é conhecido como Dia do Trabalho e não do Trabalhador, que é a primeira segunda-feira de setembro. Então, o dia 1º de maio não é o dia do trabalho. O dia do trabalho é a primeira segunda-feira de setembro. O dia do trabalhador é 1º de maio. Então, quando alguém chama o dia do trabalhador de dia do trabalho, ele está tirando o protagonismo do trabalhador do seu próprio dia. E está levando a importância para um conceito, em vez de manter essa importância nas pessoas, nos seres humanos que vivenciaram a história desse dia. E aí, agora que a gente vai dar uma olhadinha nesse próximo parágrafo, para a gente entender a origem disso. Então, olha só. Em 1889, uma federação internacional de grupos socialistas e sindicatos designou o 1º de maio como um dia de apoio aos trabalhadores em comemoração ao Haymarket Riot em Chicago, que foi 1886. Então, vamos parar aqui um pouquinho para a gente entender. Então, alguma coisa aconteceu em 1886, em Chicago, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, que se chamou Haymarket Riot, ou Revolta de Haymarket, e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. E aí, para comemorar esta situação, grupos socialistas de uma federação internacional, além de sindicatos, juntos designaram o 1º de maio como um dia de apoio aos trabalhadores. Ou seja, o 1º de maio existe para apoiar, foi criado, melhor dizendo, para apoiar os trabalhadores 3 anos depois de uma situação específica ter acontecido lá nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, no estado de Massachusetts. Certo? Porém, 5 anos depois, ou seja, 5 anos depois de 1889, 1894, o presidente dos Estados Unidos, Grover Cleveland,
preocupado com as origens socialistas do Dia dos Trabalhadores, porque a partir do momento que isso entra como uma origem socialista e sindical, isso ameaça o poder do capital. Então, ele assinou uma lei para que seja o Dia do Trabalho e não o Dia do Trabalhador. Percebam que o capital está mais preocupado com o conceito em si do que com os seres humanos que protagonizam os fatos históricos que levam a determinadas comemorações. Então, ele foi e assinou a lei que designou a primeira segunda-feira de setembro como um feriado oficial dos Estados Unidos em homenagem aos trabalhadores, mas não aos trabalhadores, ao trabalho. Porque se fosse Dia do Trabalhador, seria homenagem aos trabalhadores. Sendo Dia do Trabalho, não é homenagem ao trabalhador, é homenagem ao trabalho, que é diferente. O Canadá seguiu o exemplo não muito tempo depois. Aí aqui embaixo vai falar um pouco dos festivais pagãos rurais, no 1º de maio, etc, que depois foi substituído pelo movimento trabalhista. Na verdade, esse negócio de festival pagão rural, as pessoas gostam de associar como pagão, mas na verdade eram as festas de colheita. Todas as festas de colheita aconteceram em todas as culturas, pagãs ou não, pagãs, judaicas, gregas, enfim, todas as culturas que foram originalmente rurais, óbvio, para depois chegarem no estágio urbano, todas elas tinham festivais rurais, porque eram festivais de colheita. Então, não dá para a gente achar que todos os festivais rurais eram pagãos. Ok? Agora eu vou mostrar para vocês que eu peguei do Wikipédia. E eu trouxe o Wikipédia de propósito. Por quê? O Wikipédia é uma das fontes mais usadas quando as pessoas estão procurando um texto, uma explicação sobre alguma coisa. E aí eu pergunto, eu trouxe primeiro ali o resultado de uma pesquisa que foi feita no Google de maneira solta e deu aquela bandeira. Trouxe uma segunda pesquisa que teve como resultado uma das enciclopédias mais importantes do mundo. Enciclopédia, que tem, inclusive, versão impressa. Aí agora eu trago Wikipédia para vocês. O que a gente pode falar sobre a Wikipédia como fonte? Ela é segura? Ela é uma fonte confiável? Não. Várias pessoas podem editar, né? Então eu vou dizer para vocês mais ou menos. Ela não é confiável quando a gente pensa que muitas pessoas podem editar o texto. Concordo. Porém, a Wikipédia tem uma coisa muito interessante, que são as referências. Então, na verdade, a Wikipédia ela pode ser um primeiro passo. Não a fonte final, mas um ponto de partida para a gente chegar a outras fontes. Se a gente olhar aqui, vai ser muito difícil a gente encontrar uma fonte sobre Haymarket, a revolta de Haymarket, em português. Não tem. Só tem em inglês. Como é que eu poderia trazer para vocês? Eu poderia, sim, buscar aqui na Britânica, embora eu não tenha achado nada muito detalhado sobre a revolta de Haymarket na Britânica. Então, mas ela me dá aqui algumas fontes em inglês. Se eu dou conta do inglês, eu posso clicar aí direto ou tentar traduzir isso de alguma forma.
essa é a parte interessante da Wikipédia. Porque a Wikipédia sempre trazendo as referências e até ligações externas que fazem, né, que favorecem a gente chegar a fontes mais seguras, ela se torna uma fonte mais ou menos. Conheço uma fila de pesquisadores que começa a pegar informações sobre coisas importantes que eles vão usar nas suas pesquisas, eles partem da Wikipédia. Eu, inclusive. Muita coisa que eu usei na minha dissertação de mestrado, na minha tese de doutorado, eu comecei pela Wikipédia. Aí daqui eu fui vendo fonte e fui chegando até achar uma fonte confiável. Então, eu posso dizer que, embora ela possa ser editada, ela sempre tem pistas muito interessantes. O texto normalmente é bem feito. As pessoas podem alterar, mas nem todo mundo se atreve. Normalmente, o que é alterado vem com um grifo, ou então aqui, no caso, essa página não existe mais porque foi feita de maneira ruim, entendeu? E a gente consegue fazer algumas ligações para outras páginas e tal. Vem, às vezes, um aviso, essa página pode conter erros. Então, mesmo sendo uma fonte, né, duvidosa por conta da possibilidade de edição, não é tão comum as pessoas editarem assim do nada. Justamente porque muita gente usa. Então, muita gente se apoia nas informações que aparecem aqui. Então, ela é uma enciclopédia digital que facilita com que a gente consiga chegar a fontes mais confiáveis. E o texto é muito bom. Eu uso muito textos da Wikipédia, por exemplo, para os meus cursos técnicos. Quando eu estou dando aula de inglês técnico. Eu dou aula de inglês técnico, por exemplo, na FATEC, na logística, no subsequente de logística. Eu tiro muitos conceitos da logística da Wikipédia. Eu levo o texto em inglês para eles analisarem. Porque é um texto acessível para eles, está escrito no inglês natural, não é um inglês forçado, traduzido e coisa parecida. E aí é muito mais interessante para a gente trabalhar. Então, por isso que eu fico como mais ou menos da Wikipédia. Não acho ela tão ruim, não. Acho ela bem interessante. Não vou me apoiar de olhos fechados, mas é uma fonte razoável. E daqui partir para outras fontes. Às vezes achar palavras-chave no meio do texto e procurar por outras coisas até encontrar fontes mais seguras. Mas aqui na revolta de Haymarket, achei aqui bastante coisas interessantes, inclusive aqui me chamou a atenção nessa foto, este homem discursando é um pastor metodista. Achei bem legal a explicação aqui para baixo, que eu não sei se eu vou achar, mas ali no cadê? Aqui não está aparecendo. Mas eu li isso, né? A explicação de quem é esse homem aqui. Uma das pessoas que participou da situação foi esse homem discursando. Ele é um pastor metodista. Então, olhemos, vamos lá. Eu falei agora, igualzinho Zezinho, né? O Sigamos, do Zezinho. A revolta de Haymarket foi um conflito que eclodiu após a explosão de uma bomba em uma manifestação em prol da jornada de 8 horas de trabalho em 4 de maio de 1886, na Haymarket Square, em Chicago, nos Estados Unidos. Parei um pouquinho. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, Haymarket Square é a praça Haymarket. Square é praça porque square, na verdade, é um quadrado. E nos logradouros,
o que mais se parece com um quadrado é a praça, né? Então, Haymarket Square é a praça Haymarket. E aí, nessa praça, no dia 4 de maio de 1886, ou seja, há 135 anos, fiz a conta rapidinho, vê se tá certo aí, galera. Eu acho que é isso mesmo. 86, 35. Nós estamos em 21, 35. 130. Não. 35. Senão seria, se fosse 76, seria 45, é isso mesmo. 135 anos, no 4 de maio, como hoje, houve uma manifestação defendendo uma jornada de 8 horas de trabalho. Se alguém estava, ou se um grupo de pessoas estava defendendo uma jornada de trabalho de 8 horas, significa que as pessoas não trabalhavam só 8 horas, trabalhavam bem mais do que isso. Certo? Elas estavam reivindicando 8 horas de trabalho, elas deviam trabalhar no mínimo 10, se não fossem 12. Lembrando que primeiro foi chegada ao consenso de 8 horas de trabalho, para depois chegar ao descanso no final de semana remunerado, tá? Porque antes as pessoas descansavam sem receber. Isso tudo são lutas, né, são conquistas das lutas dos movimentos trabalhistas, dos movimentos dos trabalhadores, que eram liderados principalmente pelos grupos socialistas e anarquistas. E, aliás, já que eu falei a palavra anarquista, até porque ela aparece um pouquinho mais abaixo, deixa eu aproveitar e dizer, anarquista não quer dizer bagunça. Anarquia não é bagunça, falta de ordem. Isso se chama anomia. Anomia é a completa falta de ordem. Anarquia é um sistema como o capitalista, o comunista, o socialista, enfim. Só que é um sistema que não tem uma liderança, mas é um sistema em que todas as pessoas envolvidas nesse sistema têm direito a uma opinião igual e todas as decisões são tomadas coletivamente, sem uma liderança, todos têm o mesmo peso. Então, anarquia é diferente de anomia. Muita gente acha que a anarquia é bagunça porque as pessoas não conseguem conceber ou imaginar ou entender a possibilidade de um sistema não ter um líder. Mas quando você pensa, por exemplo, numa cooperativa, dependendo de como ela funciona, principalmente no iniciozinho dela, ela tem um sistema anarquista. Há quem diga, por exemplo, que aquela organização descrita, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui que está na mão. Peraí. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Isso mesmo. O que está descrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, há algumas pessoas que defendem que se trata de um sistema anarquista. Deixa eu ver. Carlos Magno voltando. Porque é o momento em que não havia o entendimento de uma liderança, porque ali os apóstolos entendiam que a liderança era exclusivamente a liderança de Jesus já ressurreto e o Espírito Santo habitava em todos eles ali, né, conduzia a todos. Então ninguém, olha só, da multidão dos que creram era um
o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Então, essa proposição que aparece aqui, muitos defendem como um entendimento anarquista, porque não havia exatamente uma liderança de comando. Divisão de tarefas é uma coisa, comando é outra. E os anarquistas não aceitam a ideia do comando. O lema anarquista é: ninguém governa, somos todos governantes. Só para fechar o assunto aqui. Havia muitos grupos anarquistas no Uruguai durante alguns anos da década principalmente de 70, e um deles é o senhorzinho maravilhoso, fofo, lindo, que foi presidente do Uruguai recentemente, que é o Pepe Mujica. Ou Mujica. Mujica teve na UERJ uns 4 anos atrás. Acho que tinha gente saindo até pelo teto daquele auditório que tem lá fora da UERJ, que eu nunca lembro o nome daquilo. Sei que tinha... Eu quase saí de Volta Redonda para ir lá assistir Mujica, porque eu acho ele um fofo. Sabe aquele senhorzinho que você tem vontade de levar para casa? É o Mujica. O Mujica é um fofo. Enfim, só para a gente entender. Vamos voltar aqui. Então, essa jornada de 8 horas de trabalho foi o motivo daquela reivindicação. Só que nessa manifestação, houve a explosão de uma bomba. E essa bomba gerou um conflito, que foi chamado de a Revolta de Haymarket. Vejam que para poder entender tudo, eu fui lendo a frase de trás para frente. Então, eu comecei no dia 4 de maio, eu localizei o quando, eu localizei o onde, que é a Haymarket Square, nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, no estado de Massachusetts. Muita gente não escreve Massachusetts. Ah, não, é Illinois. Por que eu cismo que... Não, eu cismo que Chicago é Massachusetts, é Illinois. É que nem todo mundo pronuncia direito. Localizei o onde, localizei o quando, e aí eu localizei o porquê. Manifestação em prol da jornada de 8 horas de trabalho. E aí eu fui discutir essa jornada de 8 horas de trabalho para a gente entender que é um contexto que não se enquadra com o que a gente tem hoje, porém, mediante as reformas que nós tivemos, principalmente a reforma trabalhista, é um contexto que, infelizmente, a gente pode vislumbrar tanto como um presente, quase um futuro próximo, quanto um futuro, né, batendo a nossa porta aí, galera. Porque quando a gente negocia com quem tem força, a tendência é quem tem essa força, né, ganhar na negociação. Um cabo de guerra entre um lutador de MMA e a minha filha, é óbvio que o cara vai ganhar da minha filha, né? Então, é essa que é a questão. Qual é o nível de igualdade entre as partes, ou de igualdade de condições entre as partes na hora de uma negociação. Porque, querendo ou não, uma negociação de trabalho, ela é um cabo de guerra. Né? É ali a cordinha sendo puxada para um lado ou para o outro. E aí, nessa manifestação, rolou uma bomba. Agora, vamos entender isso. Durante a manifestação, inicialmente pacífica, uma bomba estourou junto ao local onde policiais estavam posicionados, matando um e ferindo outros 7. A polícia imediatamente reagiu, abrindo fogo contra os manifestantes em uma ação que resultou em dezenas de feridos, 4 mortos e mais de 100 manifestantes presos. Parei.
Vamos pensar com lucidez, com frieza. Uma manifestação que começou pacífica, estava todo mundo de boa. Por que do nada se estoura uma bomba perto dos policiais, mata um só, fere 7? Ok. Qual era o poderio de dano ao outro que aquela multidão tinha? E qual era o poderio de dano ao outro que os policiais tinham? Era óbvio, principalmente naquele período em que as leis não protegiam o ser humano, como passou a acontecer a partir de 1945, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que polícia armada tinha muito mais poder de dano físico do que qualquer manifestante. Então, essa bomba que estourou, matou 1 e feriu 7, causou o quê? A reação da polícia. Óbvio. Que manifestante que estava ali pacificamente, estava ali totalmente de boa, seria burro o suficiente de mandar uma bomba na polícia, que até aquele momento não tinha feito nada, sabendo que a polícia iria reagir e atirar neles? As pessoas não são idiotas. As pessoas não são burras, porque isso seria suicídio. Essa bomba estourando, a polícia reagindo, abriu fogo contra os manifestantes, dezenas de feridos. Quantos tinham sido feridos dos policiais? 7. A gente teve dezenas de manifestantes feridos. 1 policial morto, 4 mortos dos manifestantes, 100 manifestantes presos. Quem saiu mais prejudicado nessa situação da bomba? Os revoltosos ou a polícia? Os revoltosos. A chance dessa revolta ou dos revoltosos se acuarem e desistirem da luta pela jornada de 8 horas de trabalho não era pequena. Uma espécie de proteção à própria vida. Só não enxerga isso quem não quer. Ou quem pretende rotular eternamente trabalhadores que buscam um pouquinho de melhoria na própria vida como baderneiros. Ou pessoas ligadas à esquerda como baderneiros. Falando em esquerda, alguns professores de história já explicou para vocês de onde vem o termo direita-esquerda? Lembre não. Então pede. Pede para eles. Danilo, Anderson, qualquer um deles. Danilo vai adorar falar sobre isso. Tenho certeza. Explicar de onde vem o termo direita e o termo esquerda. Por que direita e por que esquerda? Danilo vai achar lindo. Eu conheço Danilo há quantos anos? Uns 18, 19 anos que eu conheço Danilo. Por aí. Então, onde eu sei, Danilo vai adorar, vai achar lindo vocês perguntarem. Danilo, por que é direita e esquerda? Onde surgiu isso? Ele vai achar o máximo. Então, vejam que há determinadas coisas, vou até lembrar, vocês não eram tão novinhos assim em 2013, quando aconteceram aquelas manifestações, né, dos 20 centavos e tal, e havia os tais era Black Blocs, se eu não me engano, que o pessoal chamava, né? Que no final das manifestações saíam quebrando tudo. E aí isso colocou a população toda contra as manifestações. Interessante que até então não tinha nada disso.
quantas manifestações estavam correndo pelas pessoas, conduzidas pelas pessoas que realmente sabiam o que estavam fazendo ali, nada disso acontecia. Aí do nada apareciam uns malucos quebrando tudo. E aí a moral ou a reputação de quem participou daquilo escorre pelo ralo. Que coisa, né, gente? Me lembrou até o atentado lá do Rio Centro, no final da ditadura militar. Impressionante. Só não deu certo porque a bomba estourou no colo do general, né? Aí não dava para dizer que aquelas pessoas eram todos terroristas, porque aí não deu, né? O general indo levar a bomba estoura no colo dele. Como é que fica a coisa, né? Para jogar a culpa no outro fica difícil. Então, olha só, na continuidade desse episódio, né, surgiram processos, anarquistas foram acusados de conspiração, para variar, né? A acusação de que eles teriam fabricado a bomba lançada contra os policiais, mas não havia, olha só, embora não houvesse provas concretas contra os réus. Esse negócio de condenar sem provas, isso não começou com o Moro, não, galera. Isso começou faz tempo. Aliás, o pessoal dos Estados Unidos, principalmente com trabalhadores e negros, eles são especialistas em condenar sem provas. Só por convicção. Convicção é impressionante, como ela tem muito mais poder do que qualquer prova. Incrível isso. Então, sete deles foram condenados à morte e o outro foi condenado a 15 anos de prisão. A pena de morte de 2 réus foi comutada em pena de prisão perpétua pelo governador de Illinois, Richard Oglesby, acho que é assim que fala, e um deles se suicidou na prisão. Às vezes, a tortura é tão grande, porque a gente sabe que tortura dentro da prisão continua existindo. O Ricardo Pilha, militante que foi preso por protestar contra o governo federal pacificamente lá em Brasília, está sendo torturado e já tem provas de que ele foi torturado pela polícia dentro da prisão. Nós estamos em 2021. E o cara sendo torturado dentro da prisão. Se ele está sob tutela do Estado e ele sofre maus tratos, não é porque ele está preso que ele deixou de ser um ser humano. Ele continua, ele não virou bicho. Ele continua sendo um ser humano. E o Estado é responsável pela vida e pela integridade física dele. Mesmo que ele estivesse errado. Ele não está. Mas mesmo que ele estivesse errado, cometendo um crime, a vida e a integridade física dele tem que ser preservadas. Ele estava pura e simplesmente se manifestando, indicando os absurdos que têm sido cometidos nessa pandemia pela completa abstenção de agir que existe por parte do governo federal. O governo federal simplesmente abriu mão de agir. Né? Chutou o balde, quero mais é que todo mundo morra mesmo. E aí o cara foi protestar contra isso. Estamos numa democracia, ele tem o direito de protestar, mesmo que alguém ache que o protesto dele não seja verídico, enfim, né, merecido. Ele tem o direito de protestar. Se aqueles malucos que acham que são detentores da moral e dos bons costumes saem com uma mulher seminua, pintada de verde e amarelo, dizendo pintou na bunda, fora STF, tem o direito de protestar, mesmo pedindo crimes contra a Constituição Federal, embora eu ache que quando você solicita que a Constituição Federal seja rasgada, isso seja um crime, mas isso é o meu entendimento, eu não sou advogada, eu não posso falar. Mas, enfim, eles têm o direito de se manifestar, têm o direito de protestar. Por que o cara não pode dizer o que é óbvio? Que a ONU já está avaliando que o governo federal está cometendo um genocídio. Qualquer pessoa enxerga isso. Né? Ou pelo menos qualquer pessoa lúcida consegue enxergar a completa negligência
está acontecendo. Enfim, os outros 4 acusados foram enforcados em 11 de novembro de 1887. Vejam, os caras foram enforcados, condenados à pena de morte, considerando que quem mais se arrebentou nessa história foram os próprios manifestantes, né? Então, eu vou parar por aqui só para a gente voltar e entender a questão. O 1º de maio, como a gente viu aqui, volta para cá, ele é uma comemoração a essa revolta em Chicago. Na verdade, é uma homenagem a essa revolta, a Haymarket Riot de Chicago, em 1886. Por quê? Porque era o mínimo de respeito ao trabalhador que aquela situação estava reivindicando. Que as pessoas tivessem o direito de descansar e de ter tempo de transitar entre as suas casas e os seus locais de trabalho. Então, uma jornada de trabalho de 8 horas permite isso, sem um desgaste absurdo por parte do trabalhador. Então, é olhar para o ser humano e não para o conceito. E não achar que as ideias por si só são mais importantes do que as pessoas. Quando a gente volta os nossos olhos para o ser humano, a gente não fica mais humano, a gente fica mais divino. E aí é que está o ponto que a gente não consegue perceber o que aparece aqui com relação à ideia de ídolo que o Senna, que a fala do Senna demonstra. Vou voltar para a fala do Senna. Eu não tenho ídolos. Na verdade, quando ele diz eu não tenho ídolos, ele está dizendo os seres humanos, para mim, são indiferentes. Eu tenho admiração por trabalho, dedicação e competência. O que será dedicação? O que é dedicação para um pode não ser para mim. O que será competência? O que pode ser competência para um pode não ser para mim. É vago. E é opressivo. Porque isso pode ser entendido pelas pessoas como a pessoa, para ser admirável, ela tem que trabalhar igual uma louca, se dedicar igual uma louca e exigir de si própria não é nem excelência, é perfeição. Isso proporciona uma exploração do trabalhador absurda, sendo que esse trabalhador está sendo negligenciado. O dia não é dele, é do trabalho, e os seres humanos estão sendo jogados para segundo plano. Percebam que isso não tem nada de patriotismo. Isso não tem nada de patriótico. Porque uma pátria ou uma nação, ela não é construída de conceitos. Ela é construída de pessoas. Ela é formada por pessoas. Eu vou trazer mais adiante para vocês, vai demorar um pouquinho, porque esse texto é bem complexo, mas eu vou trazer mais adiante para vocês o conceito de nação. Existe um sociólogo maravilhoso, a gente já falou disso uma vez, lembra, Mari? Eu já trouxe esse texto uma vez para a galera, do conceito de nação do Benedict Anderson, sociólogo que era irmão, acho que ele está vivo, do historiador Perry Anderson, e o Benedict ele faz uma explicação sensacional sobre o conceito de nação. Entendam uma coisa, a gente está aqui numa aula de uma língua, de um idioma, que é o nosso. E sendo o nosso idioma, ele serve para nos comunicar, para que nós nos comuniquemos, para que nós recebamos informações.
E aí, a gente, além de ter as estratégias para que essas comunicações aconteçam, a gente tem que pensar também nesses imaginários. E aí é que eu entro com Benedict Anderson. A ideia de nação é de uma comunidade que tem um imaginário comum. Imaginário é a cultura. Para entrar na ideia de cultura. Até tem um texto do meu amantíssimo professor Alfredo Bozzi. Todo mundo de letras, né, Mariana? Todo mundo de letras já usou algum texto do Alfredo Bozzi em literatura alguma vez na vida. O Bozzi era o papa da literatura brasileira, quase. Todo mundo usou o tal do livro História Concisa da Literatura Brasileira. Bozzi era maravilhoso. Ele foi professor da minha professora de faculdade, inclusive. A filha dele, a Viviana Bozzi, esteve na banca de doutorado da minha professora, lá na USP. E o Bozzi tem qual que é o livro mesmo? Esqueci. Qual dos livros do Bozzi? Que tem a definição de cultura e ele faz a junção de cultura com o cultivar da terra e com o culto. O culto mesmo da ideia de dedicação, da religiosidade. É muito interessante, muito legal a definição que ele faz da cultura. E aí, quando a gente vê aquilo, a gente consegue entender que a cultura é aquilo que a gente planta, né? E cultiva, e cultua na nossa cabeça, no nosso imaginário. Então, a nação ela é unida por isso. Tudo que a gente cultua e cultiva no nosso imaginário coletivo, né? E aí, quando a gente vê isso tudo aí que a gente estava vendo hoje, para eu fechar essa aula maluca que eu dei hoje para vocês, a gente começa a perceber que tem muita coisa que a gente precisa escavar dentro da nossa própria cultura e dentro dos discursos que as pessoas tentam nos convencer o tempo inteiro de que é assim, é assim, é assim, é assim, você tem que pensar desse jeito, você tem que pensar desse jeito, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar nisso, é assim que as coisas são, é assim que as coisas são, e não te permitem pensar. Quando você pega e cavuca, sabe? Escava, cavuca, vai ali, igual um tatuzinho, e aí você analisa, detalhe por detalhe, pedacinho por pedacinho, e aí você faz aquele movimento que a gente fez lá no Patinho Feio, e vai para cá, e vai para lá, e conversa com o texto, e vai, sabe? E vai entendendo de um lado, entendendo do outro, você pega a alma daquilo. Você chega lá no fundinho, num fundinho que é só seu, porque é o seu sentido que você constrói do texto, embora você não possa construir nada que o texto não tenha dito. Porque a tua relação com o texto surge dali, mas o texto está todo ali. Você não viajou na maionese. Mas ele é fruto do teu exercício de cavucar. Pega lá, não é uma pazona, não. Pega uma colherinha e vai. Cavuca. Até você chegar à última raizinha que tem lá no fundo. É um trabalho, por isso que eu falei da definição do Bozzi. É o cultivar e o cultuar juntos, articulados, que a gente constrói na nossa cabeça, e isso tudo junto, como, né, uma coisa que unifica, é o que forma a nossa cultura como um povo, como nação, nos faz uma nação. Não é o verde e o amarelo da bandeira que faz da gente uma nação. O verde e amarelo da bandeira só fazem a gente herdeiros não, né? Serviçais da coroa portuguesa. Nada mais do que isso.
E a forma que isso foi trazido para a nossa atualidade faz da gente serviçal de quem nos escraviza, mesmo. A gente vai de boa vontade ser serviçal de quem, sabe, vou lembrar aqui de um poema do Augusto, do Augusto dos Anjos. O finalzinho do versos íntimos, não sei se a Mariana vai lembrar. Ele termina assim: toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se ainda causa dura pena a tua chaga, apedreja essa vil mão que te afaga e escarra nessa boca que te beija. É isso, é meio isso. Esse verde e amarelo hoje é usado para aqueles que escarram na nossa boca, na boca de quem os beija. Eles estão escarrando na nossa boca. Eles estão nos apedrejando e nós os acarinhando. Isso é utilizado como se a gente tivesse criado realmente, a gente estabelecendo um vínculo de afetividade com aquele verde e amarelo como uma espécie de identidade. E aí isso é utilizado para nos machucar, para nos agredir, para nos escravizar. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque isso nos aprisiona num lugar que não tem cabimento a gente estar. Não tem cabimento a nossa população estar escravizada pelo desemprego, pela fome, pela falta de respeito, sabe? Pelo descaso com a vida humana, 400 mil pessoas, 400 mil amores morreram. Ah, chegou a hora dessas pessoas? Não estou dizendo que isso não tenha acontecido, mas elas foram assassinadas. O fato de ter chegado a hora delas não tira a culpa de quem as assassinou. E eu não vou passar mão na cabeça de assassino. Não vou passar a mão na cabeça de genocida. Porque é a minha etnia de pobre desse país, de intelectual desse país, de cientista desse país, está tentando ser exterminada. Eu não vou aceitar isso calada. Com muito respeito a todo mundo de todas as religiões. Eu sou seguidora de um prisioneiro político, de um sujeito que foi torturado. Como ser humano foi torturado. Que foi um prisioneiro político porque não aceitou os desmandos do poder instituído. Os absurdos do poder instituído. Então eu não fico calada, não. Eu estaria traindo a minha fé se eu fizesse isso. E todas as oportunidades que eu tive de estudar, de ler, de aprender e entender as coisas. Inclusive fazendo a faculdade, o mestrado e o doutorado que eu fiz. De letras. Eu sou uma profissional da palavra. Eu não sou uma profissional de passar pano na cabeça de ninguém. Eu não sou uma advogada de defesa. Eu sou uma profissional de letras. Eu vou tirar as frigideiras de cima dos vasos sanitários e devolvê-las às cozinhas, como disse a professora Mônica Figueiredo naquele vídeo que a gente viu. Se as frigideiras estão no lugar errado, elas vão voltar para o lugar certo. E se eu não fizer isso, eu posso pegar aquele diplominha lá do 18 de março de 2000
e rasgar, porque não serve para nada. Com toda a minha honestidade. Posso pegar o outro também lá, de 23 de setembro de 2008, picotar. E o de 27 de fevereiro de 2019, taca fogo. Servem para nada. Bom, já falei demais, já até desabafei. Ei, Lelê. Pra variar, né? Amorecos, eu extrapolei o tempo para variar também. Vocês têm que descansar um pouquinho antes do próximo professor, não é isso? Ou já deu a hora do professor, não sei. Eu fico sempre perdida na terça-feira. Não sei. Enfim, acho que eu tenho que ir, né? É porque eu tô cansadona. O dia foi pesado. Amores, muito obrigada pela paciência. Oi? Oi, Matheus. Não, falta um minutinho. Só. Ah, falta um pouquinho. Ah lá, ó, viu? Moraes achou até a explicação. Amarela era casa de Habsburgo, da Áustria, é verdade, é isso aí. Matéria para um possível tema de Enem na redação. Talvez não do Enem, porque talvez também... O Enem ele é uma prova hoje em que os professores precisam driblar um pouquinho a censura que já existe dentro do Ministério da Educação, principalmente do INEP. A gente, né, safo, a gente dribla. Mas a redação, ela é um foco muito... Ela é muito enfocada. Peraí que eu vou espirrar. Perdão. Talvez na redação não entre do Enem, mas numa UERJ, numa FUVEST, numa Unicamp, UERJ, então, isso é muito a cara da UERJ. Muito a cara da UERJ. Muito. Demais da conta. Quem for fazer o UERJ, não sei se vocês sabem, o nosso último aluno aprovado em medicina foi para a UERJ. A gente teve aprovado em medicina. Tá, meu bem? Beijinho no ombro. Não é não, Mari? A gente aprovou em medicina na pública, meu bem. Tem pobre na universidade pública fazendo medicina. Então tá bom. Aluno do Delci Horta, inclusive. Aluno do Delci Horta. Escola municipal a vida inteira. Moleque de escola pública a vida inteira. Fez MEP e passou na UERJ, na medicina. Então tá bom. Amores, eu vou lá. Vou deixar aqui o link que o próximo professor vai chegar. Professora, né? Eu sempre faço confusão. Desculpem. Um beijo. Daqui a 2 semanas a gente volta, eu e Mari. Tá bom? Eu vou ver se eu deixo a Mari falar, porque eu sou, né? Então, uma monopolizadora. Mariana, um dia ela vai me perdoar, eu tenho certeza. Que ela tem um coração maior do que ela. Então tá. Beijo, amores. Até a próxima terça. Fiquem com Deus. Beijo, bom descanso. Beijo. Obrigada.